Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus. Qual é o capítulo mais conhecido de Hebreus? Quem quer dar um tiro aí? Capítulo 11, vamos ler capítulo 11. É realmente o capítulo mais conhecido e o mais famoso também, né? Devido à lista dos heróis da fé. Nessa noite eu quero falar nesse tema. A quem estamos ouvindo? O que estamos ouvindo? O que é que está atraindo o nosso olhar? Quem está nos dirigindo? É o olhar da fé? É a voz da fé? Ou é as circunstâncias, as adversidades? Então vamos ler Hebreus 11 a partir do verso 23. Olha o que diz. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, que era um decreto de morte. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é impossível. Também pode ser traduzido porque o seu olhar estava sobre aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse acontecimento, meu iFolha não está querendo parar aqui, né? Tem que arrumar um iPad. Esse acontecimento, que está lá no livro, no início do livro de Êxodo, é um daqueles acontecimentos que mudam a esfera, a atmosfera da terra. A Bíblia, ela tem alguns capítulos que toda vez que é mencionado, que no tempo que aconteceu, ele trata de uma virada de página da história. E esse assunto que nós lemos, que está lá em Hebreus, é um desses textos que quando os pais de Moisés tomam aquela decisão, os céus de Deus, os anjos, os demônios na terra e os homens de Faraó iriam ver uma profunda mudança da ação de Deus nos céus, na terra, no mundo dos homens, no mundo espiritual. A atitude de um casal de preservar o menino, porque viram em Deus, perceberam, tiveram discernimento, que o nascimento daquele menino não era algo meramente normal, mais uma criança. Eles tiveram a percepção de que um tempo diferente, um tempo novo estava começando. E isso é profético para a nossa vida. Nós precisamos, como os pais de Moisés, ter essa sensibilidade de perceber que determinada música que você ouviu, determinada mensagem, uma oração que você recebeu pode ser um sinal,
pode ser uma chave, Deus dizendo, algo vai acontecer. Um tempo está determinado agora, algo vai mudar. Isso pode acontecer na frase de uma pregação, na frase de um cântico ou em uma oração. Eu não sei se você percebeu, a oração que a pastora Alba fez é um desses momentos, é aquele dia que a gente tem uma pretensão de orar normal, que a gente vai fazer um clamor normal, mas a intensidade, a voz do Espírito, o mover do Espírito, mostra que algo aconteceu. Quantos recebeu aqui? Eu recebi, irmãos, algo nesta noite, através da oração que foi feita. Eu creio que ainda essa semana, algo que eu pedi juntamente com a minha esposa, nós vamos ter isso nas nossas mãos. Nós vamos ter. Uma das especialidades de Deus é fazer coisas extraordinárias em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Quando tudo e todos estão dizendo não, não tem jeito, não pode, não tem como, Deus faz. Deus faz. É bom viver nessa atmosfera de fé. É bom viver com esse coração aquecido. Como disse a pastora Elia aqui dias atrás, vivendo não só a esperança, mas a... Quem lembra o que ela falou aqui? Esperançar. Esperançar é fazer parte do movimento, do mover, que vai mudar as coisas. Não é só esperar que alguém faça, que Deus faça, que uma bela hora aconteça. É você entrar nesse clima de fé, de fervor, e fazer parte com Deus. E você está esperançando, e logo vai esperar, e vai experimentar a bênção de Deus. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero fazer hoje. Pergunta para o seu irmão aí, qual é a voz que você está ouvindo? Que, irmãos, é fato, existe muitas vozes, principalmente externas. Você pega um celular, um noticiário na TV, escrito, etc., numa conversa com alguém, logo surge as vozes. E nem sempre as vozes são de esperança, de fé, de ânimo. Quase sempre são assim, o trem está difícil. Irmão, está muito frio, se tiver a gente baixa. Está frio, não está? Então põe lá, aliás, pode desligar que ele vai levar uns 15 minutos para... Pode desligar. É porque realmente mudou o clima, né? Então é comum, numa roda de conversa, você encontrar frase desse tipo assim. Aliás, existe uma linguagem aí na vida de muitos crentes, aqui não. Aqui nós temos uma linguagem profética. Mas eu tenho amigos que quando ele me liga, ele fala assim, e aí, como é que está a luta? Eu falei, não está não. Está na luta não, meu. Estou fora desse negócio. Ou então você liga e fala, e aí, meu irmão? Paz, está difícil. E como é que está aí? Está difícil também? Não, está não, está não. É muito comum isso. Os crentes usaram uma linguagem que ela é contrária à palavra. Porque Hebreus diz assim, mantenham firme a confissão de quê? É de quê, irmãos? Da fé. Confissão da fé. E o que Hebreus 11, 1 e 2 diz? Que confessar a fé é confessar porque está vendo? É confessar porque alguém viu em seu lugar? Não. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir e ela se move nos trilhos da palavra, da confissão da palavra. Por isso o cristão precisa manter firme a confissão da fé. Porque no nosso espírito a fé está constituída.
O nosso espírito sempre vai ter tendência para a vida, para o sobrenatural e para expressar fé. A nossa alma, no aspecto do intelecto, sempre vai fazer a leitura do que vemos, ouvimos, ou do que o inimigo atira seta. E ela vai reproduzir isso em palavras, em comportamento. Por isso Paulo falou o seguinte, que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Que é andar por vista? É andar por as influências das coisas externas e dos pensamentos do nosso intelecto, que normalmente é influenciado pelo que vemos. Por exemplo, se você chegar numa pessoa aqui, tem 100 pessoas para frente, e você falar assim, fulano, agora teve um acidente ali, o cara quebrou a perna. Quando chegar no 10º, um já está dizendo assim, o cara quebrou a perna, a moto dele está esbagaçada, o pulmão dele está perfurado, o cara está na UTI, o cara ainda está lá no chão, esperando a ambulância. Né? Semana passada, o meu sogro, alguém bateu na porta dele e disse, olha, eu vi o seu filho caído lá perto de um lugar X, a moto dele está um bagaço, e ele não responde, ele está caído lá. Porque, irmão, se existe uma coisa que o diabo tem, é agentes para perturbar. Quando o meu sogro, de idade, 70 anos, ele já vai fumaça, minha sogra, 77, montou numa moto, os dois saiu caçando o filho. Chegou lá no lugar, não tinha ninguém. A ambulância já tinha levado. Mas o que acontece? A moto quebrou o retrovisor. Somente isso. E ele, acho que bateu num carro, a pessoa já tinha ido embora, ele caiu lá e levou para o médico. Mas não tinha nada a ver do que falaram. Porque parece que há um sentimento de reproduzir o negativo. Mas o cristão cheio do Espírito, o cristão inspirado pela palavra, é alguém que vê sempre o melhor, e no meio do caos, no meio do vale de ossos secos, dentro da fornalha ardente, ele consegue cantar, ele consegue adorar, e ter um olhar de experiência, um olhar de fé. Irmãos, o que muda o nosso hoje é um olhar de fé no nosso amanhã. O hoje não pode determinar quem você é. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia é clara. Toda vez que a Bíblia trata das parábolas sobre o reino dos céus, é sempre multiplicação e melhora. Pode olhar as parábolas, quando se trata do reino dos céus. Ela pode até retratar um caos, uma situação difícil, mas em seguida, a voz do Messias, a voz do Espírito, vai apontar que vai melhorar, que vai resolver. Então, eu quero falar hoje sobre a quem estamos ouvindo. Irmãos, eu percebo uma coisa na Bíblia. A fé, ela tem uma voz. É o soprar do Espírito no espírito do crente. E o nosso intelecto se conforma com aquilo e libera a boca com palavras poderosas. A Bíblia diz que Naamã saiu do seu palácio, todo vestido, com uma ideia na mente. O profeta vai me receber na casa dele. O profeta vai colocar um tapete vermelho, estou conjecturando. Vai vir passar as mãos de mim, invocar o seu Deus e eu serei curado. Porque a fé dele era apenas uma informação de uma criada. Ele não tinha uma construção interior de intimidade com Deus. Quando ele se aproxima da casa do profeta Eliseu, Eliseu chama Geazi ou Geazi, depende da forma que você quiser ler, e diz assim, vai lá e fala para ele mergulhar no Jordão 7
vezes. Cuidado, porque o envelope da fé, muitas vezes, ele é estranho. Ele parece amassado. Ele parece feio. Porque Deus, eu tenho percebido uma coisa em Deus. Irmão, Deus não dá tiro errado. A gente dá um tiro para acertar um X. Quando Deus dá um tiro, Ele acerta o X, multiplica o X, muda a região do X e ainda projeta futuro. Como Deus é extraordinário. Naamã queria uma cura, que já era demais, porque não tinha cura para a lepra. Ele estava decretada a sua morte, a sua vergonha, sua derrota. Mas Deus, a voz da fé, sempre abençoa quem busca, com o propósito de abençoar o todo. Diga: eu vou ser abençoado. E quem estiver próximo de mim, vai ser abençoado. Ó, irmãos, uma empresa pode ter 100 funcionários. Se tiver um que levanta lá na hora do expediente de manhã e disser assim: nós vamos orar, Deus vai mudar essa empresa, Deus vai abençoar o patrão, nós vamos vender, nós vamos romper, um já é o suficiente. Porque Deus falou ao profeta Ezequiel: vá no vale. Ele não mandou 10 nem 20, só um já bastava. Porque aquele homem ouviu a voz da fé. Ele olhou com os olhos do sobrenatural. E aí, quando a gente entra nessa fé aí, a gente vira um com Deus. Aquilo que Deus pensa, a gente pensa. Aquilo que Deus crê, a gente crê. É mais ou menos, irmão, o camarada tem um big de um barco e um motor extraordinário. Aí, como é o nome do negocinho? É leme? Leme, né? Timão, leme e tal. Irmão, quem faz a obra é o motor, a gente fica lá só com a mão assim. Ó. Assim é Deus, irmão. O negócio é gigante, o negócio é difícil, mas quando sua fé se une a Deus, quando a sua mente é conectada com a mente do Espírito Santo, à luz das Escrituras, todo mundo está dizendo que vai falir, todo mundo está dizendo que vai quebrar, que não tem cura, e a sua fé vai com Deus. Você só tem que fazer igual o profeta. É possível, tu sabes, Senhor, vamos lá, eu estou orando. Ah, olha aí o tanto que está seco mesmo, Senhor, mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Ah, mas essa porta fechou, Deus vai abrir outra. Deus vai abrir outra. Deus vai abrir outra. Ah, mas esse casamento, ah, mas isso, aquilo, outro. Deus faz. Eu aprendi uma coisa, irmão. Coisa boa é um dia após o outro para quem vive em oração. Porque, irmão, Deus usa o tempo para nos surpreender de forma extraordinária. De forma extraordinária. Então o profeta, o homem ficou nervosíssimo. Queria cortar a cabeça do profeta. Se ele estivesse muito próximo dele, ele tinha puxado da espada. Porque ele não compreendeu o envelope da fé. Ele não tinha a visão. Achei que era trovão. Falei, misericórdia, agora estava uma lua aí, está trovejando. Porque muitas vezes, irmão, eu fico pensando assim, Deus deve rir demais da gente. Irmão, os céus a gente deve viver dando show para Deus. Porque o Naamã está indo, Deus e os anjos devem estar pensando assim, olha, ele acha que nós vamos só curar ele. Mas eu tenho uma intenção com essa busca dele. Ele vai levar a minha palavra, o meu reino, a minha presença lá para a Síria. Porque, irmãos, é um negócio extraordinário você andar na fé, ouvir a voz do Espírito sobrenatural. A gente pensa que o X vai ser resolvido e Deus está fazendo um negócio extraordinário. Extraordinário.
Quando ele entende a voz, o servo ajuda, aí ele aceita mergulhar lá no Jordão, mergulhou, foi curado. Aí ele volta. Falou, por favor, deixa eu levar umas cargas dessa terra aqui, porque quando eu for adorar a Deus, olha a diferença. Agora eu sou crente, eu vou adorar a Deus. Eu não vou mais me curvar lá com Deus do meu rei, os deuses pagãos. Eu quero ter lá um altar, um lugar de terra santa, porque eu vou adorar. A expressão invocar ou adorar é mais voltado para proclamar do que propriamente para receber. Então, a fé, ela trabalha no nosso desejo, na nossa busca, mas ela vai revelar os eternos propósitos de Deus. Você está sonhando com um concurso? Deus vai te usar para uma coisa muito maior. Você está sonhando com uma empresa? Você está sonhando, Deus salva fulano para ele não beber mais, e Deus está dizendo, eu vou salvar, ele não vai beber mais, ainda vou usar ele. É tremendo, irmão. Quanto mais impossível é o vaso, maior e mais o vaso vai ser usado. Mais o vaso vai ser usado. Então os pais de Moisés poderiam ter ouvido a voz das circunstâncias do mundo e ter seguido o caminho que todos os pais seguiram. Os meninos foram morrendo, os meninos morriam pela espada dos soldados, ou pelas mãos das parteiras, ou jogada no Nilo. Já nascia com um decreto de morte. Então o medo, o pavor estava estabelecido. Mas o texto que nós lemos diz assim, pela fé, olhando com os olhos da fé, ouvindo a fé, guardaram o menino por 3 meses. Por quê? Viram o propósito de Deus. E o que é que o menino se tornou? Libertador de Israel. Segundo, a voz das circunstâncias, a voz do mundo, traz confusão. A fé traz direção segura. Traz direção segura. Moisés está lá e acontece uma confusão, ele mata um egípcio em meio a um desejo de resolver as coisas, e Moisés vê a fúria do faraó, centenas de soldados atrás dele. Agora ele tem que deixar a vida do palácio, pegar um caminho para o deserto para encontrar parentes que ele não sabia nem onde estava direito. Porque a voz das circunstâncias traz confusão. Mas a voz da fé traz direção segura, segura. Talvez hoje você olhe para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para a sua vida financeira e fala, meu Deus, está um caos. Mas que você tenha o olhar de Deus, vendo Deus que a terra era um caos, o que é que ele disse? Haja luz e houve luz. Separe-se água e terra, se estabeleça uma normalidade, equilíbrio. Equilíbrio. A fé estabelece direção. Moisés pega o caminho do deserto. E quando você faz seminário, você estuda geografia bíblica. É muito interessante. Te ver o caminho de Moisés no deserto assim, ó, lá de onde ele sai da confusão. E aí tem uma setinha, nos antigos mapas, tem uma setinha, irmão, que dá num poço, numa cisterna. Deus já está no seu amanhã. Pode descansar, pode confiar.
Sabe qual é a estratégia do inimigo? É nos encher do passado, é excesso do passado e medo do futuro. Então a gente sofre pelo que fez errado e está sofrendo pelas páginas brancas da nossa vida que está para frente. E saiba alguma coisa, Salmo 139 diz que cada dia de um homem e de uma mulher que depende de Deus, já tem um roteiro, e você vai vencer nesse roteiro. Já viu aquele filme que o mocinho apanha do primeiro minuto até o penúltimo? Mas no final a gente fica torcendo para o mocinho, ó, pegar todo mundo e moer. Aí a gente cria aquela autojustiça, né? A gente cai na armadilha do inimigo. Cuidado com os filmes. Porque ele é para promover a autojustiça. Mata mesmo, destrói. Irmão, quem é? Nós moramos num país de cultura de novela. Eu já vi tanta gente torcendo para que a amante vire a oficial. Isso acontece demais na novela brasileira. A amante é tão boazinha. Aí a principal, ela é uma jararaca, é uma goteira. Aí se não vigiar, irmão, eu não gosto de novela. Aí a gente fica, não, eu estou torcendo para que ele fique com a amante, ela é tão legal. Cuidado, que o diabo sabe trabalhar sorrateiramente. Nos leva a nossa mente a concordar contra a palavra, os princípios da palavra. Nos leva. E a fé, ela te dá essa estabilidade. Por que eu vou preocupar, irmão, 10 anos para frente? 10 anos. Pastor Albino foi na Caixa, aposentado, tirou um empréstimo, reformou a casa, terminou a frente da igreja, está lindo, perfeita. 5 dias depois, estava sepultando ele. Vou preocupar. Não, é o seguinte, eu não vou lá no Luciano comer a jantinha não, porque eu tenho que economizar, porque, irmão, vai lá e compra a jantinha, seja feliz. 12, 15 reais, não vai mudar nada. Fica lá umas 2 horas conversando, a conversa deles é boa. E pronto, irmão. Viva! Viva! Crente não pode sair bebendo, então vamos comer. Vamos comer. Aí depois você faz uma boa caminhada, toma aí um xarope amargo. E aí tudo bem, glória a Deus. Aqui tem uma pistona de caminhada. Você gostou da palavra, né, Alba? Só porque falou de comida, né? Queridos, Deus está no meu e no seu amanhã. Deus está. Pastor Rogério subiu, desceu, foi e voltou. E os anjos lá no céu falaram, vai parar bem aqui, ó. Vai parar aqui, ó. Esse aqui não morreu, não. Não teve não. Irmão, Deus já sabe com quem você vai casar. A nossa questão é porque a nossa pressa é para ontem. Calma. Pastor, não estou aguentando o meu marido, ele não converge, não sei o quê. Irmão, o anjo já fisgou ele, o anzol de Deus não quebra e a corda não rebenta. Ele vai vir servir a Deus e todo feliz e alegre ainda vai te dizer, por que você não orou mais para mim ter vindo mais cedo? Porque o negócio é bom. É bom servir a Deus. Já viu o rapaz e a moça chorando, né? Pastor, nunca mais rumo outro como ela. Aí Deus, estou te livrando, meu filho. Estou te livrando, minha filha, calma.
Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala está te livrando, fica parecendo que o outro é indigno, né? Que o outro é que é ruim, não. Sabe o que é ruim para nós? Aquilo que não é propósito de Deus. Por que que o barco que Jonatas estava virou um problema? Jonatas era ruim? Não era digno? Não, só estava no lugar errado. Então, se alguém te deixou, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. É porque aquele instrumento era para estar no outro barco, não no barco da sua vida. O seu vai chegar. Vai chegar. Né, pastor Álvaro? Glória a Deus. Então, libera o Jonatas. Né? Isso é uma figura de linguagem que cabe a homem e mulher, viu? Então, tenha certeza de uma coisa, a fé te dá a direção, e é uma direção completa, segura. Terceiro, a voz das circunstâncias traz uma visão confusa, mas a voz da fé traz direcionamento pleno de Deus. Pleno. Irmão, você já imaginou um pai e uma mãe pegar um menino de 3 meses, olhar para a confusão que estava o mundo, falta de direção, de visão, e aí fala assim, vamos fazer um cestinho? Olha que negócio, irmão. A gente é porque está lendo o que já aconteceu. Mas imagine você levantar, aí falar com a sua dignidade, falar, olha, hoje o menino está fazendo 3 meses, o menino está chorando alto, o menino está sorrindo, os soldados vão ouvir. Algum vizinho vai denunciar a gente. Como é que nós vamos fazer? Aí a mãe tem uma visão completa, fácil de resolver. Vamos construir um cestinho, um Moisés de junco, vamos calafetar, vamos pôr o menino dentro, cobrir, e vamos pôr de rio abaixo. Quantas mães tem aqui? É fácil fazer isso? Aquela coisa mais linda, 3 meses, que ele está começando a sorrir, começa a querer, acha que está falando, né? Não entende nada, mas aí a mãe entende tudo. Né? Não, ele está falando inglês, hebraico, aramaico, a mãe entende tudo. Porque a voz das circunstâncias dizia o seguinte, os crocodilos do Nilo vão comer uma carne fresca hoje. Você nunca mais vai ver esse menino. Se ficar aqui, os soldados vão pegar ele na espada. Mas a voz da fé nos dá uma direção extraordinária. Colocaram lá no rio e começou a descer. E, por acaso, humanamente falando, quem que estava banhando lá embaixo? A filha de Faraó. Quem direcionou a geografia daquele barco? Foram o movimento das águas? Não. Foi o movimento da mão invisível de Deus. Você está buscando algo, já está cansado, quase desistindo, aí de repente o telefone toca. Aí a gente pensa assim, aquele amigo meu deve ter intercedido. Aquele amigo político, advogado, fulano. Irmão, por trás de cada instrumento está a mão invisível de Deus. A Adriana e o Rafael queriam vender uma casa aqui, ó. Não é fácil, onde era a casa deles não era fácil vender. Aí a mão invisível de Deus foi lá e pegou a cabeça de um cidadão e começou, vai para cá, vai para cá, vai para cá, para cá. Olha para a casa aí. E o homem, ai meu Deus, eu quero comprar essa casa. Tem que ser hoje. Uau, eu gostei demais, eu quero. Resposta de oração, resposta de fé. A mão invisível de Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. E quando
O departamento RH chama e fala o seguinte, ó, hoje quando terminar o expediente, sobe lá. Aí vem as vozes, os amigos da hora do cafezinho. Não, vai ter um corte aí, ó. Certeza que seu nome está lá. E a gente sobe, meu Deus, não posso ficar desempregado agora, porque tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Aí o cara chega e falou assim, assina aqui, é o seu aviso. Aí você pensa, agora acabou. Aí passa uns dias, começa a nascer um negócio lá no coração. Cara, será que Deus não quer que eu abra um negócio? Né? Recente, conversando com um irmão, falou, pastor, eu perdi um big do emprego numa empresa que eu era quase Deus lá. A empresa me mandou embora do nada. Arrancou meu tapete. Fiquei assim, quase com depressão, ruim. Recebi uma direção do pastor para orar 40 dias, ficar 40 dias lá na igreja, das 6 da manhã ao meio-dia, orando, lendo Bíblia, lendo bom livro, mas fica lá. Daqui a pouco o telefone toca. Uma empresa concorrente ficou sabendo que ele estava desempregado e fez uma big de uma proposta para ele. Mas eu te pergunto, as primeiras semanas, qual era a possibilidade, que voz ele iria ouvir? Meu Deus, o cartão, meu Deus, vai acabar a reserva, meu Deus. E eu volto a te perguntar, que voz você está ouvindo? Seu olhar está em quê? Ou em quem? Jesus entrou no barco e falou para os discípulos lá em Mateus 8. Mateus 8. Se não for, o Arenaldo depois me manda no zap aí qual é o endereço. Essa semana eu orando de madrugada, porque Jeremias e não sei o quê. Aí alguém me manda uma mensagem, não é Jeremias, é Neemias, pastor, capítulo 2. Não, bom que eu li Neemias 2 e falando de Jeremias. Não foi? É, irmão, a revelação é a mesma. Aí, Jesus fala, entremos no barco, imperativo, e nós vamos chegar do outro lado. Entraram. Só que Jesus, ele dorme. Pegou um travesseirinho, aquele balançadinho da água. Eu dormia na hora. Meu sonho é andar pelo menos uma semana no navio, porque, principalmente se for na rede. Aquela rede balançando. Não, mas eu vou dormir bom demais. Aí à noite, ó, no meio daquelas águas, olhar para o céu estrelado e começar a orar e adorar a grandeza de Deus. Jesus dormiu e o discípulo está lá com o remo. E pega aquele negócio lá e controla e começou. Irmão, daqui a pouco o caldo engrossou. Qual foi a voz que os discípulos ouviram? Em que eles colocaram o seu olhar? Nas circunstâncias e na adversidade. Eles fizeram de tudo para controlar, afinal de contas, eles eram marujos profissionais, acostumados nas águas. Quando eles viram que o caldo ia entornar, eles correram lá. Ô mestre, o senhor é muito folgado. Vocês acham que não era isso que eles queriam dizer? Era isso mesmo, irmão. Sabia que pessoas espirituais são confundidas com pessoas irresponsáveis? Começa você a ficar tranquilo e dependendo de Deus. Os estressados perto de você vai ficar com raiva. Mas você é doido? Você não acha? Não. Agora eu lembrei da Isabela. Ai, João. Ai, melhor coisa da vida é ter tempo para crescer e amadurecer. Casado recente, irmão. Vai ter muitos anos para crescer e amadurecer na fé, no tudo. Tudo. Vou lá sacudir o Senhor. O Senhor não se dá que nós estamos à beira da morte. Ô seu crente, age. Você está achando que só orar resolve? Ai.
Eu gosto demais, a Bíblia é perfeita. Aí Jesus levantou, deu uma espreguiçada assim. Que bom, descansei. Aí deu uma olhada. Rapaz, o trem está bem bagunçado, né? Olhou assim, viu os demônios mexendo nas águas, no vento, que ali tinha uma ação maligna. A Bíblia diz assim, levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, calma. Aí vem a expressão que todo mundo gosta. Veio grande bonança. Grande bonança. Aí Jesus vira para eles e fala assim, a fé de vocês está posta em quem? O olhar de vocês está posto em quem? Vocês ainda não aprenderam que eu sou o Messias? Vocês já não viram tudo que eu fiz? E o pior, irmão, que a gente faz do mesmo jeitinho hoje. A gente já viu tudo que ele fez, já leu, já testemunhou, já testemunharam para a gente continua repetindo esse negócio. Porque nós somos fracos. Por isso não pode parar de orar, ler Bíblia e congregar. Senão o inimigo pega a gente. As circunstâncias pegam a gente. E Jesus, na hora que saiu da praia, disse a palavra-chave, o barco vai chegar do outro lado. Ele já sabia que ia ter levante do diabo, do fulano, do beltrano. Ele não foi pego de surpresa em nada. Os discípulos foram, mas ele não. E eu pergunto para você nessa noite, o barco chegou ou não do outro lado? E quem foi que se desgastou à toa? Os apóstolos. Quantas vezes a gente gasta energia à toa? Preocupado, ansioso, meu Deus, queimando neurônio, aumentando a pressão, corticoide vai lá para cima de tanto estresse. E Deus está perto da gente, o Espírito Santo sempre dizendo lá dentro, o barco vai chegar do outro lado, acalma-te. O barco vai chegar do outro lado, porque o olhar de Deus é um olhar de fé. Deus semeou um casal no jardim do Éden, mas o olhar de Deus era milhões mais na frente. A Bíblia diz lá em Isaías, que ele olhará e verá o fruto do labor da sua alma. Se alguém achar o versículo aí, pode me falar. Isaías 5:11. 53:11. Isaías 53:11. Ele olhará para a terra, e ao olhar para a cruz, para a obra do martírio, ele vai olhar que valeu a pena. Porque hoje a igreja são milhões e milhões em todo o mundo. Você pode se colocar de pé? Os céus trabalham com a perspectiva da fé. Deus está no controle das coisas. Portanto, descansa o seu coração. Sabe o que eu mais vi sobre o Covid? A gente recebia a notícia, pastor, ora para o fulano, e aí você pensava, esse vai viver. Não, aquele ali está difícil. Ele tem doença tal, ele é tal. Aí daqui a pouco chegava a notícia. Fulano, irmão, eu vi um velhinho de 106 anos, aliás, uma senhora, 3 meses entubada, saindo naquela cadeirinha tradicional, né, com a plaquinha, venci o Covid. Falei, Deus do céu, essa aí já está fazendo hora extra na terra e o Senhor ama mesmo, ainda tem obra para ela fazer. Aí o garotão de 32 anos, sarado, você fala, não, esse aí vai dar de 10 no Covid. Aí chega a notícia, em luto. O saradão, a sua senha foi chamada.
Aí você fala, não, eu tenho que aprender a descansar em Deus. Deus é soberano, Ele está no controle das coisas. Não é o que nós conhecemos que define. O seu conhecimento define o seu esforço. Se você vai se desgastar mais ou menos no esforço. Mas é a fé que te leva à bênção. É a fé que te leva à bênção. O provérbio diz, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, não traz dor. Tem gente que é muito habilidoso, muito preparado e ganha dinheiro e prospera, mas sofre, irmão, sofre. Mas quem tem a bênção, trabalhar é alegria, é alegria. Dia desse mas o Evanildo fomos orar lá na empresa lá do pastor Silvânio, do Van Bassa, do Raicá. Que clima bom, irmão, que coisa assim, parecia um altar de igreja lá. Os funcionários tudo lá, umas 35 pessoas, cantamos louvor, oramos, tão suave, tão legal. Mas tem lugar que você vai, né? Todo mundo assim, meu Deus, o pavoroso do patrão chegou, sangue, fogo. Hoje o patrão está com a espada na mão, todo mundo com medo, pânico, aquele trem pesado. Porque tem gente que só tem valores, só tem valor. Tem muita estrutura, tem muitos talentos, mas desgaste terrível. A melhor coisa na minha vida foi conhecer Jesus. Que eu aprendi a descansar em Deus. Casei com a pastora Meire, na época eu não vou falar quantos anos, senão vai dar problema. É porque antigamente casava cedo, irmão. Agora, né? E a Meire acostumada a se sustentar. Desde a adolescência ela trabalhou e não dependia de ninguém. Aí casou comigo que ia ser pastor. Ô teste. Ela demorou, porque aí ela chegava, porque tá assim, não sei o quê. A gente precisa pagar isso, aquilo, outro. Aí eu, na minha pressa, dizia assim, Deus proverá, calma-te, mulher. Irmão, ela já tinha raiva dessa palavra. Aí, corria, 2, 3 dias, Deus fazia. Aí ela foi treinada. Hoje, de boa, de boa. Dependa de Deus na fé, ou aprenda de Deus sofrendo. Você vai escolher. Todos nós teremos problemas, mas eu escolho qual é a intensidade do sofrimento nesse problema. Eu posso escolher pelo que vou sofrer e qual vai ser a intensidade desse sofrimento. Porque eu sei o que no final Deus fará. A fé vê o impossível. A fé materializa aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Irmão, eu estou grávido da fachada da igreja. Estou igual o Poyukshu, né? Ele mentalizava o que ele queria. Quando ele se sentia constituído daquilo, completamente desenhado, aí ele fazia uma oração de fé. E Deus trazia a existência. Irmão, nós vamos fazer uma fachada aí extraordinária. Vamos fazer. Vamos cobrir essa área da frente inteira. Inteira. A igreja vai parar, o prédio vai parar lá onde está o último irmão lá. Porque na hora que puder vir todo mundo, já não cabe mais as pessoas. Já contei as cadeiras, não cabe. O número de pessoas que nós temos no hall de membros não cabe mais aqui. Então, nós vamos ter que começar a abrir essa parede da frente aí, cobrir. E eu estou orando aqui pelo proprietário aí, porque Deus vai usar ele para nos abençoar. Deus vai. Vamos orar. Vamos
dizer para Deus, vamos buscar de Deus essa visão da fé. Vamos ficar atentos sobre as vozes que virão sobre nós essa semana. Deus, Ele fala ao seu coração. E isso se torna realidade em você. Mas é o seu falar em linha com a fé que muda a realidade diante de você. Quando Deus fala no seu interior, muda você. E Deus em você falando ao exterior, muda tudo que está próximo a você. Você recebe isso? Pai, nós te louvamos. Porque a tua palavra, ela é um rema. A tua palavra é para nós o trilho que conduz o trem. E leva ele aonde ele quer ir. Nós andaremos nesse trilho da fé, da palavra. E tudo que é impedimento, o Senhor irá na nossa frente para remover e nos dar conquistas impossíveis e extraordinárias. Quantos creem, diz amém? Diga, a minha semana será uma semana que eu vou ouvir o Espírito da fé. Diga, não haverá impossíveis, porque eu estou com meu olhar e ouvindo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, pastor Salomão?